Olá, você amigo internauta da Criativa Online, nós estamos aqui no Hospital Coração do Vale. Nós vamos conversar com o fisioterapeuta e osteopata Valder Lopes. Seja bem-vindo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite aí a audiência, né, da Criativa Online. E vamos para esse bate-papo aí para a gente poder conversar e desenrolar esses temas tão importantes. É claro que você atende pacientes de todos os públicos, de diversas idades, né? Por exemplo, aquele público de 17 a 21 anos, pessoas mais jovens, que estão estudando, né? Há uma pressão acadêmica e vocês dão esse suporte também, né? Excelente pergunta, Ivanildo. A gente costuma apelidar, né, ou colocar que são as dores invisíveis que essas pessoas passam a sentir. Porque essa idade entre 17 a 21 anos é a fase exatamente de transição, onde várias coisas começam a mudar na vida dessas pessoas, né, desses estudantes. Eles estão na fase assim que estão terminando o ensino médio e se preparando para poder ingressar numa faculdade. E essa pressão assim acadêmica, à medida que vai se aproximando do final do ensino médio, as atividades extracurriculares, as atividades que eles têm que fazer, ou até a prova do Enem mesmo, o vestibular, causam uma pressão muito grande. Eles acabam desenvolvendo o que a gente chama de tensão muscular, com dores no pescoço, nas costas, né, nos braços, devido a esse estresse que passa por um período que é prolongado. Eu mesmo tenho atendido vários pacientes assim, né, nessa situação aqui mesmo, onde a gente trabalha toda a parte, né, dessa parte mental com algum tipo de orientação, não só eu, como outros profissionais também, mas como fisioterapia, osteopatia em si, a gente atende até para poder dar um suporte melhor, né, para que ele tenha uma vida, essa transição de uma forma mais branda e suave e sem dor. Esse processo também engloba a escolha da carreira, né? O que vai escolher para a sua vida e, claro, a manutenção também nessa área, né? Isso, decidir o que vai fazer após terminar o ensino médio é uma coisa assim que gera muita pressão. Mesmo porque hoje várias atividades ou vários cursos que ele pensa em ser e tal, que ele vai conectar ou não, se ele vai conseguir passar, se ele vai conseguir depois desenvolver uma carreira, isso também provoca assim, o que a gente chama de estresse crônico, porque às vezes é tanta tensão, é tanta pressão, que ele acaba refletindo isso nas articulações do corpo e provoca dores, né? Mais uma vez, às vezes chega o paciente aqui para a gente exatamente nessa situação, sofrendo esse tipo de pressão, é onde a gente vai lá e atende e tenta mostrar que existe um caminho mais fácil, mais suave, mais tranquilo para ele poder seguir a vida acadêmica sem se preocupar tanto na questão da carreira, né, de início. É sempre uma pressão, né, externa, né, tanto da sociedade em geral, mas também da própria família, né? Sempre é uma pressão muito grande. Sim, sim. A pressão é mais ou menos assim, como é que ele vai se encaixar nesse grupo social dessa nova fase, digamos assim, né? Porque ele está acostumado, desde pequeno, ter os mesmos colegas, né? Às vezes eles são colegas de vizinhos, e passam, então para ele está tranquilo. Porém, normalmente, né, a maioria dessas pessoas, elas saem, vão para outra cidade, chegam lá na faculdade, pessoas que não conhecem, e lá tem todos os padrões, né, do que a rede social exige, do padrão de beleza, alguns até por viés políticos, e tem muitos que não estão muito preocupados com isso, não estão interessados nisso, mas acaba sofrendo esse tipo de pressão. Mais uma vez, sempre quando vem procurar a gente procura orientar, procura passar um pouco da nossa experiência e atender com todas as técnicas que a gente tem de osteopatia, principalmente para esse público que sofre tanta pressão. E o mais difícil, na pressão financeira também, né? Hoje com a desigualdade social, fica mais difícil ainda seguir uma carreira acadêmica com mais tranquilidade financeira. A questão financeira, normalmente, pelo que a gente pega assim, da nossa experiência, porque sempre quando esse paciente vem para mim, a gente procura não atender só a parte física, mas também a parte emocional. Fazer uma anamnese, uma avaliação detalhada para poder descobrir e ver onde é que a gente pode tocar nos pontos onde a gente possa ajudar de uma maneira melhor, né? E normalmente, assim, independente da condição financeira, se é o pai que está pagando, se é ele que está trabalhando, ou se ele ganha uma bolsa, alguma coisa assim,
ele que passa a gerir sua própria vida, né? Aí no mercado fazer compra, aí na feira, ou sei lá. E normalmente, até por uma questão de comodidade, eles passam a se alimentar de uma maneira assim muito rápida, tipo lanche, muito lanche, hambúrguer, misto quente, coxinha e tal, que é muito rápido, não é saudável, mas é muito bom, né? Todo mundo gosta. E acaba tendo problemas gastrointestinais, entendeu? Isso é uma coisa que a osteopatia eu vejo muito mesmo. Desenvolvimento de úlcera nervosa, de gastrite nervosa, exatamente pelo fato de estar gerindo a sua vida financeira, né? Que antes o pai, a mãe fazia, ou tinha algum responsável que fazia, e hoje é eles que têm que assumir e normalmente vão por esse caminho. Aí a gente orienta, se caso precisar encaminhar para o nutricionista, eu encaminho, entendeu? Porque normalmente eles desenvolvem uma síndrome, que é a síndrome do intestino irritável. A gente trabalha com osteopatia, liberando essas partes, né, do estômago, intestino, tudo, que melhora, mas tem que ter esse acompanhamento também para poder gerir. Tem um tratamento osteopático que cuida também dessa área intestinal e do estômago também? Exatamente, é o que a gente chama de osteopatia visceral. A gente trabalha também nessa parte, tanto de intestino, pulmão, fígado, rim, tudo isso. E cada um tem um tipo de aderência que na hora a gente identifica e vai e trata. Muito legal. E ressaltar que toda essa pressão gera também uma pressão mental, né? Causa isolamento e também solidão dessas pessoas que estão iniciando a carreira, né? Exatamente. O que acontece, né? Essa transição que eles mudam da sua casa para ir para uma outra cidade, normalmente, né? Uma cidade universitária, por mais que eles consigam se enturmar na faculdade, mas não é a mesma coisa do primário, do ensino médio. Então, assim, até que na faculdade eles podem até desenvolver, trabalhar, né, fazer as atividades, estudar, mas quando vai para casa, que se encontra ali, que tem que estudar e tudo mais tal, passa por essa fase de isolamento. Alguns sofrem muito, chega até a depressão. Entendeu? Deprimir mesmo, assim, sabe? Pelo fato, assim, tipo de não conseguir se enturmar, não saber qual é a tribo. A gente sabe que em faculdade tem várias panelas, às vezes ele não consegue entrar em nenhum, entendeu? E passa por essa parte de isolamento também. E é um autocuidado que a gente também tem. Quando a gente identifica isso para poder encaminhar para os profissionais, aqui mesmo, né? Que podem dar um suporte, dar uma ajuda e resolver essa questão, entendeu? Tentar explicar para ele que existe um caminho. Não é isso que ele está pensando. Existe um caminho saudável que ele pode seguir e pode melhorar. E aí, para o caminho ter um equilíbrio, né, acadêmico com equilíbrio pessoal também. Tem que andar de mãos dadas para que consiga superar essa fase difícil, né? Sim, exatamente. É muito difícil para eles, né, ter esse equilíbrio. Assim, muitos focam mais na questão de tirar nota boa e esquecem um pouco da parte social, né, de que ele tem que se divertir também, que ele tem que sair, que ele tem que conhecer outras coisas, que ele tem que tirar um momento de lazer. Já outros já focam só no lazer. Então, assim, equilibrar essas duas vidas é coisa que é muito difícil mesmo. Então, assim, tem que passar por esse tipo de orientação também. Infelizmente, na faculdade não tem uma matéria ou alguma coisa que direcione para isso. É uma fase tão difícil, essa fase inicial, porque gera também uma insegurança no futuro dessa pessoa, né, que está iniciando. Isso. A incerteza do futuro já coloca ele lá. Então ele sofre antecipadamente. Entendeu? É algo assim que é clássico, é bem trabalhado aqui pela gente. Entendeu? Já coloca ele no futuro. E aí o que ele vê? Ele vê assim, tipo, talvez que o curso que ele escolheu tem algum profissional que já está formado e que não está atuando, entendeu? Que está fazendo outra coisa pelo fato de não ter conseguido uma vaga no mercado de trabalho, alguma coisa assim. Então, e ele já começa a sofrer por antecipação. Sei lá, eu escolhi um curso que eu estou vendo uma pessoa aqui, mas aí o que a gente faz? Cada um é cada um, né? Toda profissão tem aqueles bons, aqueles que se dedicam, aqueles que conseguem, aqueles que não conseguem, entendeu? A gente procura orientar e incentivar da maneira correta. Entendeu? Para ele saber assim, ó, se eu estudar, se eu me formar, se eu me dedicar, eu vou ser um bom profissional e eu vou ter espaço nesse mercado de trabalho, entendeu? É uma coisa assim que é meio difícil, mas a gente consegue também mudar esse futuro que já é projetado, que faz com que ele sofra antecipadamente. Você vê, por exemplo, a importância da fisioterapia também em todas as áreas, inclusive na saúde mental, intestinal,
gastro, mas partindo para outro público, o público mais adulto, né? Aquele que já está trabalhando, está no mercado de trabalho, também tem a questão do estresse de trabalho. Você atende esse público também? Sim, sim. Normalmente, estresse do trabalho é a pressão relacionada ao trabalho mesmo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tipo assim, um gerente de um projeto, ele tem prazo, ele tem que dar conta daquele projeto, ele tem que mostrar resultado. E isso gera tensões terríveis, tanto para desenvolvedor nas costas, dor de cabeça, né? É muito normal ter profissionais que chegam e falam assim, nossa, antes de eu estar trabalhando nessa profissão, de eu estar fazendo isso aqui, eu não sentia dor de cabeça e hoje sinto o tempo todo, a cabeça dói o tempo todo. Tensão. Geralmente chega aqui, a gente faz uma liberação, né? Trabalha, alonga, fortalece e ele resolve. Porque aquela dor de cabeça vem do estresse do trabalho mesmo. Ainda mais aqueles que são líderes de um determinado setor, que há, claro, sobrecarga de responsabilidades, né? Muitos trabalhadores, muitos mesmo, passam por esse processo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tipo de uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira que tem vários cuidados, né? E aí quando chega em casa ainda tem que cuidar, sei lá, do pai, da mãe, do marido, do irmão. Essas com certeza sofrem por essa responsabilidade, entendeu? É muita coisa mesmo. E o mais importante, a dúvida que gera a instabilidade do emprego também, né? A incerteza em relação à insegurança do trabalho também coloca essa pessoa, né, esse indivíduo, esse trabalhador em si, no futuro. Porque hoje as coisas assim tão difíceis, né? Manter o emprego. Aquele que está começando, dificuldade para conseguir. Quando consegue, não sabe se vai se manter. Aquele que já está há muito tempo, acha assim, se eu perder esse, eu não vou conseguir o outro. Isso também, assim, esses desenvolvem até problemas gastrointestinais, gastrite, queimação no estômago e tal, tudo pela questão do nervosismo. E o que é pior, a maioria está tratando sempre com o mesmo remédio, né? Toma omeprazol e acha que vai fazer efeito tudo. O omeprazol é um excelente remédio, eu não estou falando mal, mas ele não resolve essas questões que vêm do emocional. Entendeu? Tem que ser um trabalho. É muito importante que as pessoas tenham um equilíbrio, né? E evite o conflito pessoal com sua vida profissional. Com certeza. Assim, existe uma dificuldade muito grande em conseguir conciliar os trabalhos com a necessidade pessoal, com a família, geram conflitos adicionais a esses trabalhadores. Um exemplo que eu tenho de um paciente que eu atendi aqui é de um advogado que constantemente ele adia compromissos pessoais devido a prazo com os clientes, a antecipação de processo, esse tipo de coisa, né? E normalmente ele aparece aqui com rigidez no ombro, nas articulações, dores pesadas mesmo, sabe? Que você vê que está relacionado à questão do trabalho mesmo. O corpo reflete muito o que você vive no dia a dia. Se você não tem atividade física, gera doenças, né? Mas que pergunta excelente, porque é exatamente o foco do que a gente fala. É mais ou menos assim, pelo menos o que acontece aqui na nossa prática clínica, né? Trabalhadores que passam muito tempo na mesma posição, uma pessoa que trabalha muito tempo no computador, fica ali sentado, ou que fica muito tempo em pé, ou que fica repetindo sempre o mesmo movimento, essas pessoas eles passam por um processo de gasto de energia muito grande mesmo. Ficar sentado ali na mesma posição mais de 4, 5, 6 horas por dia gasta muita energia, tanto física quanto mental. Normalmente essas pessoas não têm mais disposição para fazer um tipo de atividade física. Aí ele cai no sedentarismo, pelo cansaço, pelo estresse, pela fadiga. Essa é exatamente uma das funções da fisioterapia. É trabalhar a estabilidade, mobilidade desses pacientes, conseguir fazer com que eles recuperem essa energia para poder encaminhar ele para uma academia, para um personal, para um pilates, para uma caminhada, ou seja lá o que for. Entendeu? Pegar esse start e falar assim, olha, vou dar um exemplo aqui, ó. Um paciente que fica muito tempo trabalhando na minha posição e ele acaba gastando muita energia e à noite ele dorme e ele não recupera, porque ele não consegue desligar. Aí a gente vai atende com relaxamento. Tem técnicas hoje que a gente... porque é meio técnico falar, tá? Mas existe uma estrutura no tronco cerebral chamada formação reticular que controla o estado de sono vigília. A gente faz um estímulo ali, esse paciente consegue relaxar, ele passa a dormir, ele acumula mais energia,
faz a mobilidade, estabilidade e ele volta para uma atividade, para uma vida mais Uma produtiva. técnica de fisioterapia? Fisioterapia e osteopatia, Osteopatia. É junto, é junto. A gente faz esse trabalho aqui também, é bem bacana. Muito A legal. gente falou das doenças, as lesões, né, que são ocasionadas pelo sedentarismo, as doenças ocupacionais, por exemplo, né? Tudo isso vem desencadeando essas doenças e as lesões também no corpo, né? Isso. Esses pacientes, geralmente, eles se tornam menos produtivos, porque DORT são doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Ele é lesão por esforço repetitivo. Normalmente, uma está muito associada à outra, né? Então, aí o trabalho, assim, a gente tem que cavar um pouquinho mais fundo, porque pode ser que tenha um fator emocional também, porém é uma coisa que é muito física. Então, o treinamento, o tratamento todo é direcionado para a função. Então, se ele faz um esforço repetitivo e aquilo lesiona ele, a gente tenta posicionar ele de maneira melhor, tanto posturalmente e como fortalecer a musculatura dele para aquela atividade que ele vai realizar. E se não houver um tratamento da forma correta, há a exaustão profissional, né? A pessoa não vai produzir da forma que é necessário no trabalho. Com certeza. O esgotamento assim, relacionado ao trabalho é bem conhecido hoje, né? Preocupação de trabalhadores que estão ali há muito tempo num trabalho, que acha que não vai poder continuar produzindo, não vai poder continuar evoluindo dentro do trabalho, leva a esse tipo de exaustão. Isso é terrível porque normalmente, assim, não posso cravar aqui, mas essas pessoas acabam desenvolvendo até patologias mais sérias. Assim, até um CA mesmo pode vir a desenvolver por causa desse fator. Tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que a gente tem que entrar com a prevenção o quanto antes. A exaustão e tem também a estagnação profissional. Quando você tem essas lesões, essas doenças, vem a questão também da estagnação. O indivíduo, a pessoa não consegue crescer no trabalho, não consegue crescer profissionalmente, né, Evaldo? É isso. E isso é uma das coisas que mais afligem, principalmente trabalhadores na faixa assim, que está um pouco mais acima dos 40 anos, pelo fato dele não olhar para o futuro e não ver assim uma perspectiva de evolução profissional, de passar, sei lá, a ganhar mais, a mudar de vida, e ele se encontra assim, ó. Eu falo porque, geralmente, como eu falo, né, na Laminete a gente conversa muito, geralmente eu deixo eles falar, né, fala bastante, e a conversa sempre é essa, não tenho mais para onde ir, não tenho mais para onde crescer, então eu vou deixar colocar e tal, e isso é péssimo. Isso é péssimo porque é através disso que ele gera aquelas tensões que vira o que a gente chama de tensão crônica ou então de depressão crônica, que aí leva a problemas bem mais sérios, bem mais complicados, que aí só para tratar com uma equipe multiprofissional. Aí vai ter que passar por um psicólogo, por um nutricionista para ver a questão do que está comendo, pelo fisioterapeuta, médico, tudo. Para resolver isso aí é bem difícil. E na verdade são várias questões, inclusive a questão financeira também. É preciso ter equilíbrio financeiro para que tenha uma vida saudável, ou se não houver, aí sim a fisioterapia entra também para dar um suporte a essas pessoas, né? Sim, pensa assim, a pressão de sustentar um padrão de vida, né? Pagar as dívidas, o futuro financeiro, lidar com questões de, sei lá, de empréstimos, de dívidas e tudo isso ocasiona tensão, emoções assim que vão além daquilo que ele está suportando. A pressão de falar assim, poxa, no final do ano eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas ou não. Eu dou sempre um exemplo assim, tipo, imagina um casal que está lutando para conquistar alguma coisa, né? Para comprar uma casa, um carro ou desenvolver, tá ali os dois juntos e um dos dois de repente perde o emprego, aonde desestrutura tudo, entendeu? É uma das questões assim, tipo, que mais batem, que mais pessoas chegam nessa situação e com assim sentindo dores terríveis. E eu vou falar uma coisa aqui agora que normalmente eu não falo, mas a dor emocional ela existe e ela é pior do que a dor física, que realmente dói. E se você não tratar o emocional, o físico não melhora. São desafios de gerenciamento de carreira também para esse profissional que está tendo esse tipo de problema que vem refletido na saúde física. Sim, sempre quando eu trato, eu sempre procuro tentar direcionar a novas possibilidades, a novos tipos de projeção na sua carreira, porque normalmente o ser humano, né, contemporâneo,
Eu falo no modo geral, assim, todos, a gente não faz uma programação para nossa carreira, né? A gente é muito imediatista. Apesar de todo ser humano ter quatro tipos de caráter, né? Que é aquele que executa, aquele que fala, aquele que programa e aquele que planeja, né? Então, assim, o nosso planejador é muito pouco. A gente não costuma planejar muito como é que vai ser as coisas, entendeu? Aí quando as coisas começam a acontecer de uma maneira que você não está preparado, vem o desespero, vem a dor, vem todas essas complicações. Eu falo assim, até no ponto daquele trabalhador que está acostumado a trabalhar ali e pegar um peso e está acostumado a pegar aquele peso e de repente um dia ele pega e fala, nossa, travei aqui a coluna, entendeu? Toda essa emoção, toda essa carga vinha já trazendo ele, até que um dia ele chegou e falou assim, ó, chega, o corpo dele tá falando pra ele assim, ó, chega porque eu não aguento mais. E tudo isso, falta do planejamento. Falta do planejamento. A gente é mais de executar do que de planejar, né? A vida, infelizmente, da maioria das pessoas é assim, né? Com certeza. É algo assim, tipo que tem como você melhorar, tem como você tratar, desde que essa pessoa tenha a orientação certa e o direcionamento certo. É muito tranquilo. Muito tranquilo. E para você ver, por exemplo, a importância da fisioterapia na vida das pessoas. E você que está tendo todos esses problemas que a gente relatou aqui na entrevista de hoje, pode procurar a Walder, o Hospital Coração do Vale. Tem todo o contato que a gente vai divulgar aqui no vídeo também. Então, e claro, a gente já conhece, é um excelente profissional e você pode procurá-lo aqui na região de Amargosa. Todos os municípios da região podem procurar e ser atendido nessas diferentes áreas. Bom, agradeço a você, Ivanildo, obrigado mesmo. O que eu queria dizer para tanto para os estudantes, né, que estão aí nessa transição e os trabalhadores, é que a gente está aqui e essas dores, esse tipo de abordagem, né, de tratamento que a gente falou tanto aqui nesse papo, são muito comuns e são totalmente tratáveis. Então, basta procurar a gente aí, agendar uma consulta, um bate-papo descontraído, sem compromisso, porque a gente pode te ajudar a resolver esses problemas. Walder atende no Hospital Coração do Vale durante toda a semana. Você pode entrar em contato com o Hospital Coração do Vale através do WhatsApp ou através da ligação pelo 753634-1838. Hospital Coração do Vale, que fica no centro da cidade de Amargosa. E desejo sempre boa sorte, Walder. Eu que agradeço, né? E convido vocês para recebê-lo aqui na nossa clínica, iniciar essa jornada de cura e renovação juntos, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Criativa Online, agora 21 anos, a força da comunicação na internet. Criativa, a força da comunicação na internet.